Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Queria ter feito esse vídeo antes, né, cara, mas estava ali muito próximo aí da partida entre Brasil e Bolívia, né? Eu quis dar uma olhada ali no jogo do Vitinho, né, do Luiz Henrique, enfim. Jogo ok do Vitinho defensivamente, né, ofensivamente também, né? Acho que o Brasil foi muito mais defensivo do que ofensivo nessa partida, né? O Luiz também não brilhou, né, tanto até o momento que eu tô vendo aqui. A gente tá assistindo aqui até os 10 do segundo tempo. Rolando mais alguma coisa, vocês comentem aí. Mas a gente atualiza aqui, cara, sobre as questões. Primeiramente, fim de data FIFA, né? O Botafogo vai ter essa quarta-feira, né, cara, para se preparar, para treinar, né, para ter esse último contato aí para essa partida contra o Vasco. Nesta quarta-feira a gente vai atualizar a questão, né, da escalação, quem joga, quem não joga, né? Vamos ver como é que vai estar o Vitinho, né? Assim, a gente está falando de um lateral, né, que faltando 2 dias aí para a partida entre Botafogo e Vasco, 48 horas praticamente, ele cara, ele tá jogando a 4.000 metros de altitude, né? Assim, o El Alto prejudica muito. Eu acho que, assim, pelo menos é o Vitinho. O que eu quero dizer com isso? Pelo menos é um jogador de muito pulmão, é um jogador de muito vigor físico. Então, naturalmente, assim, talvez ele consiga estar apto para entrar em campo contra o Vasco, beleza? E aí depois descansa o cara, né? No fim de semana, no jogo do Campeonato Brasileiro, que, se eu não me engano, é contra o São Paulo, tá? E, enfim, eu acho que, se de certo modo, né, a gente teve o Vasco desgastado para pegar o Botafogo em São Januário, o Botafogo não aproveitou, agora o Botafogo vai ter mais problemas, né, por conta da situação aí do Vitinho, beleza? E o Vasco não teve nenhum jogador convocado, além do Savarino. O Savarino tá travando uma batalha, né, Venezuela e Colômbia, jogo de vida ou morte, né, para Venezuela, e o Savarino tá em campo, certo? E também temos a situação aí do Danilo, né, surgiu uma informação, né, eu não me lembro exatamente qual foi o setorista do Vasco, né? Acho que o Danilo tá machucado, corre risco de ficar fora do jogo. A informação que eu tenho é de que ele sentiu um desconforto na última semana, durante um treinamento. Tá trabalhando para isso. Cara, o Pacini acabou de me alertar aqui que o Savarino, na verdade, não está jogando, né? O Savarino tinha entrado numa provável escalação. Que bom, então, né? Porque ele tá no banco, né, nesse jogo, né? E, assim, também mostra muito do que é o ano do Savarino, né? Apesar dele ter ido bem no último jogo contra o Bragantino, ele perdeu posição na Venezuela, né? Mas, enfim, a gente tem essa situação do Danilo, que de fato tem um desconforto, inclusive 4-2 Colômbia contra a Venezuela, né? Mas a informação que eu tenho é de que ele vai ser relacionado de certeza, tá? A questão é se ele vai começar jogando ou se entra na segunda etapa, beleza? Enfim, mais atualizações a gente dá amanhã no pré-jogo. Rodrigo José Pereira de Lima vai ser o árbitro, né? Eu acho muito ruim, beleza? É um árbitro muito ruim, é um árbitro que gosta de aparecer, gosta de limitar o jogo, ficar dando sanção disciplinar, sermão em jogador, cartão amarelo daqui, cartão amarelo de lá, e nessa o Botafogo talvez precise do resultado e o jogo não corre, né? Enfim, importante que o Botafogo, cara, se imponha, irmão. A gente quer uma imposição, sabe? Mas vamos lá, gente. Falando sobre essa situação Textor e Eagle, a gente teve uma situação, cara, que aconteceu com o meu parceiro Matheus Medeiros, do canal dele, que ele deu uma informação, ele fez um vídeo, isso que é foda, cara. Por isso que eu não gosto muito de dar essas informações assim. Mano, o cara faz um vídeo de 20 minutos destrinchando apurações que ele fez. Aí vem uma página e publica, tipo assim, tira uma frase completamente de contexto e fode o cara, né? Textor e Marinakis têm um acordo e tal, e, cara, como eu falei no meu último vídeo, eu não tenho informações sobre esse acordo, não tenho informações sobre a concretização, sobre o encaminhamento disso, tá? E a grande verdade, né, é que, assim, o Textor, ele precisa se pronunciar. E eu não digo que ele precisa se pronunciar só pela satisfação. Teve um cara que comentou aí, Bruno, você reclama de tudo. Cara, não é reclamar de tudo, é saber as coisas que estão acontecendo e como o Botafogo pode ser lesado e asfixiado caso as coisas não se normalizem. Essa guerra fria entre John Textor e Eagle, beleza?
seja para o Botafogo ser gerido pela Eagle, pela Ares, ou continuar sendo gerido pelo John Textor com uma ruptura, contando com a situação do Marinakis. Agora, uma coisa que ela está acontecendo também é uma guerra fria no associativo, beleza? Tá muito cristalino, tá muito claro. A gente viu um áudio do Montenegro, né, que ele já tem aí 20 dias, e que, curiosamente, ele voltou a circular, né, no dia que surge essa notícia do John Textor se resolvendo com o grego, beleza? Do Montenegro falando que a situação, a melhor coisa é ficar com a Eagle, com o Sr. John, tudo mais. E antes de entrar em qualquer tipo de opinião, a gente vai fazer uma análise sobre isso, beleza? O JP, que é o presidente do Botafogo Associativo, dizendo que fecha com o John, que tá muito esperançoso nesse acordo com o Marinakis. Tá muito claro, gente, muito cristalino, que o presidente do Botafogo, que é o JP, que é o João Paulo, a galera que está no comando hoje tá apoiando o John Textor, beleza? Montenegro, Rothenberg, que vem voltando a colocar as asinhas de fora nas redes sociais, apesar de ficar apagando tudo que ele posta, talvez não estejam alinhados com o John Textor nesse momento, tá? É aquilo, cara, assim, eu vou ser muito franco aqui. Aqui a gente faz uma análise, mano, do CNPJ. Eu não vou aqui entrar na questão do CPF. Montenegro é um cara que eu já tive brigas com ele, já bati muito nele, é um cara que ele já me mandou tomar no cu, eu mandei de volta, daqui a pouco a gente conversou, cara, vamos se acertar, a gente se acertou, hoje a gente se vê, se cumprimenta, troca ideia numa boa, é saber separar as coisas. Entretanto, quando eu vejo o Montenegro se posicionar, falar aos microfones, mandar áudio, dar entrevista, falando como um porta-voz do Botafogo, a minha primeira preocupação é: por que o Montenegro está como porta-voz do Botafogo? Embora seja um ilustríssimo presidente, uma figura importante do Botafogo, foi o presidente do título de 95, beleza. Mas o Montenegro é o presidente do Botafogo Associativo? Não. Ele é o vice-presidente? Não. Ele é do Conselho Fiscal? Não. Então por que o Montenegro está falando como representante do Botafogo? Por que o Rothenberg fala no Twitter como representante do Botafogo? Também não sei, beleza? Agora, se o Montenegro está apoiando tanto uma causa, beleza? O Montenegro, ele elogia o Textor, mas ele dá uma porrada ali. O Textor é importante pra caralho, mas é isso. Aí, enfim, tá tudo bem elogiar ou criticar, certo? Elogiar quando se deve, criticar quando se deve. Mas o que o Montenegro ganha se envolvendo nessa situação? Porque ele não é um envolvido. Ele não tá na Eagle, ele não tá com o John Textor. E ele também não está no associativo nesse momento. Ele só é uma figura representativa e uma figura influente na movimentação de peças. Mas ele só é essa figura influente nessa movimentação de peças na política do Botafogo porque ele quer, né? Se ele não quiser, ele vai falar: gente, eu não tenho nada a ver com essa porra, se resolvam aí, né? Assim como tantos outros ex-presidentes do Botafogo não estão se metendo nisso. Sei lá, Mauro Ney, o diretor de futebol antigo, sei lá, Mantuano, Carlos Eduardo Pereira, você não vê esses caras falando. Se o Montenegro tá falando, é porque, sei lá, né? Será que ele não tá querendo gerir o clube de novo? Será que ele não tem interesse, né? Olhando o que tá acontecendo com as SAFs do Atlético Mineiro, por exemplo, é comandado por torcedores. O Fluminense está montando uma SAF em que cotas são compradas por torcedores. O dono do Cruzeiro hoje, que é o Pedrinho, é um torcedor. Será que ele não vê isso como uma alternativa? Putz, sai da mão do John, que foi um cara que conseguiu fazer o que ele não fez recentemente, amortizar a dívida, ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores. E aí ele tá querendo tomar, tipo assim, esse protagonismo pra, não sei, tô aqui desenhando. Porque é a única coisa que eu consigo interpretar de uma volta do Montenegro aos holofotes. Dele querendo falar, dele querendo ser representativo, dele querendo ser porta-voz, né? Até que ponto, é a minha dúvida, tá? É uma dúvida, não é uma acusação. Até que ponto pro Montenegro é interessante que o clube continue na Eagle, mesmo sem o John Textor? Eu não tô defendendo aqui o John Textor não, tá, gente? Vocês estão vendo todos os vídeos aí anteriores que eu tô criticando e muito o John e tudo que tá acontecendo. Afinal, toda essa turbulência tem a ver com ele, certo? Enfim, pode ser com o John Textor, pode ser com a Eagle, que se resolva rápido. Porque enquanto não se resolver,
algumas dessas figuras, né, vão voltando, digamos assim, a ter voz, com todo o respeito que eu tenho à pessoa delas. Um abraço e fui.